Meus queridos irmãos e irmãs, paroquianos e paroquianas da Paróquia Bom Jesus da Penha, vocês, mais uma vez, estamos juntos para a formação em casa. Nesse mês de agosto, nós fizemos algumas formações sobre vocação, chamado à existência, chamado à santidade, chamado a testemunhar. E para terminar esse mês, eu queria conversar com vocês um pouco sobre Deus chama, vocação e Bíblia. Se nós olharmos todo chamado na Bíblia, ou toda vocação, ela é de verdade um encontro entre duas liberdades, o humano e o divino. Então sempre ele toca no mais íntimo de cada um de nós. E na Bíblia nós temos um aspecto muito interessante, porque a narrativa na Bíblia, seja no Antigo Testamento, ou seja no Novo Testamento, ela sempre se inicia normalmente de um encontro com Deus. A pessoa, ela se encontra com Deus, é uma iniciativa de Deus, e qual esse Deus se dirige a sua palavra a alguém. Então nós vamos ver desde no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Maria, Paulo, de alguma maneira Deus vai ao encontro da pessoa, ele dirige a sua palavra a essa pessoa. Em seguida, Deus indica a essa pessoa uma missão. E essa pessoa, normalmente, uma vez que está indicada a missão, ela tem como uma certa objeção a esse chamado, a essa missão, a qual Deus reage, prometendo uma solução, muitas vezes confirmada por um sinal de confirmação. Então nós temos um encontro com Deus, Deus que manifesta uma missão para a pessoa, essa pessoa faz uma objeção e Deus reage mostrando que Ele vai dar condições para seguir em frente. Assim também é a nossa vida hoje. Deus sempre nos chama. Deus sempre nos chama à existência, à santidade, a testemunhar, a ser agente pastoral, a ser catequista, a ser pai e mãe de família. E nesse caminhar também de igreja, geralmente às vezes a gente tem uma certa reação de dizer: eu não sou capaz, eu não sei o que fazer, põe objeções, mas Deus mostra que Ele vai estar conosco. Quero citar alguns textos, por exemplo, no Antigo Testamento, Moisés, o encontro de Deus com Moisés está em Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 7. A missão também está no mesmo texto, Êxodo 3, de 7 a 10. A objeção, quando Moisés como reage dizendo: eu não sou capaz, e Moisés dá muitas desculpas, Êxodo 3, 11 a 13. Também no capítulo 4 de Êxodo, versículo 1, depois de 10 e o 13. Êxodo 4, 1, 10 e 13. Depois o sinal que Deus vai estar com ele, Êxodo 3, de 12 a 20, e também Êxodo capítulo 4, versículo 2, e depois de 9 a 17. Outro encontro interessante que vai mostrando também esse encontro, missão, objeção, sinal, Gedeão em Juízes capítulo 6, versículos de 11 a 12, o encontro. A missão, Juízes 6, 14. Objeção, Juízes 6, 15. O sinal, Juízes 6, 17 a 21. Então, Juízes 6, de 11 a 21, nós vamos ver essa vocação na Bíblia de Gedeão, no mesmo esquema: missão, objeção, o sinal. O encontro, missão, objeção, sinal. Também o profeta Isaías, capítulo 6, do versículos
1 até o 13. Isaías 6, de 1 a 13. O encontro está em Isaías 6, de 1 a 4. A missão em Isaías 6, de 8 a 13. A objeção, Isaías 6, versículo 5. E o sinal, Isaías capítulo 6, versículo 6. Interessante porque todos eles fazem essa mesma experiência, né? Jeremias, quando Deus chama Jeremias para a profecia, em Jeremias capítulo 1, do versículos de 4 a 10, Jeremias de 1 a 10, você vai encontrar também aí a missão, objeção, o sinal. O encontro, missão, objeção e sinal. No Novo Testamento, aí tem de ser o clássico Maria. Em Lucas 1, de 26 até 37, né? 36, de 1, capítulo Lucas 1, 26 a 36. Você, aí nesse texto de Lucas 1, 26 a 36, faça um exercício. Identifica o encontro, a missão, a objeção, o sinal. A dimensão do chamado, esse chamado, nós vamos perceber que Deus nos criou para ouvir a sua palavra. E ao ouvir a sua palavra, nós em contrapartida respondemos. E é muito importante apresentar também uma dificuldade, uma objeção nos relatos da vocação, porque aí nós vamos ver Deus age. Esse é um segredinho aí do aspecto da Bíblia e que funciona na nossa vida também. Quando nós somos chamados por Deus a uma missão, mostrar a dificuldade é muito importante, porque a graça de Deus é que vai superar essa dificuldade. Às vezes algumas pessoas dizem assim: eu não sou digno. Não, ninguém de nós é digno de nada. Nem do batismo, nem de comungar, de confissão, nada. Quem nos faz dignos é Deus. Deus sempre vem ao nosso encontro. O divino vem ao encontro do humano. E Ele é que nos faz com a possibilidade de entrar na sua graça. É Deus que nos criou por amor, Deus que nos deu tudo por amor, e Ele continua agindo conosco, nos chamando, nos conduzindo por amor. Então, meu irmão, minha irmã, se você está se sentindo chamado a qualquer coisa, você sente que Deus está te chamando a algo, a uma missão, lógico que você vai ter dificuldade, mas confia nessa graça de Deus e nessa presença de Deus na sua vida. Na Bíblia, quando nós falamos então desse chamado, há primeiro um encontro de Deus com a pessoa. Na vocação, se Deus chama, está implícito que a pessoa ouve, não é mesmo? Não tem jeito se Deus vai chamar e a pessoa não ouvir. Então, implicitamente, a pessoa percebe esse chamado. Ela é capaz de ouvir o convite que Deus lhe faz. Na Bíblia, o ouvido, a audição, tem um papel muito, muito importante. É um órgão essencial na Bíblia para o ser humano. Lógico que essa audição, nós não estamos falando dos 5 sentidos humanos, né? Nós estamos falando de um ouvir do coração, de um ouvir esse chamado de Deus a cada um de nós sempre. Um ouvido atento é um órgão essencial do ser humano. No Salmo 38, o salmista, no auge da sua angústia, apresenta-se como alguém que se tornou incapaz de ouvir. Salmo 38, versículo 14 e seguintes. Então a angústia vem porque ele está incapaz de ouvir a Deus. Coisa abominável são as palavras de quem não dá ouvidos à lei, mesmo que essas palavras sejam proferidas em forma de oração. Provérbios 28, 9.
Um ouvido atento é garantia da sabedoria. Olha, um ouvido atento é garantia de sabedoria. Provérbios capítulo 15, versículo 31. Salomão, na sua oração a Deus, ele pede um coração que seja capaz de escutar, para assim saber governar o povo destinado a ele. Vocês vão encontrar no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 9. Salomão pede justamente a capacidade de ouvir o que Deus tem a dizer a ele, para que ele tenha sabedoria. Então, a audição na Bíblia é um aspecto fundamental, onde eu percebo a presença e o chamado de Deus a cada um de nós. E interessante que essa audição, essa capacidade de escutar na Bíblia, não é só da pessoa, é coletivo. Nós vamos ver, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11, farei uma coisa em Israel que fará tinir ambos os ouvidos de todos que a ouvirem. Uma das coisas que Moisés fala sempre é ouvir os mandamentos. É a condição necessária para que o povo de Israel sobreviva e permaneça fiel à aliança. O ouvir deve ser sempre acompanhado pela acolhida do que se ouviu. Do contrário, incorre-se no erro de permanecer no nível superficial, sem assimilar o sentido mais profundo da palavra. Interessante que nós lembrarmos, é pela palavra que Deus cria. No Evangelho segundo São João, ele começa dizendo: a palavra se fez carne. Quer dizer, a palavra é o sinal sempre do chamado de Deus, da palavra de Deus, da lei de Deus, da aliança de Deus, do criar de Deus. Então eu sou chamado a acolher essa palavra de Deus, acolher Jesus, acolher a igreja, acolher Deus que fala, que me chama. Então é uma coisa que nós sempre devemos pedir, atenção ao chamado de Deus, uma audição espiritual apurada para perceber os sinais de Deus que me chamam na minha vida. Ouvir o apelo do Senhor e abrir-se a Ele é condição necessária para que se crie comunhão. Apocalipse 2, versículo 20. Ouvir o apelo do Senhor e abrir-se a Ele é condição necessária para que se crie comunhão. Quando nós falamos da transfiguração, e no comecinho, na festa do Bom Jesus, aqui 6 de agosto, era o texto do Evangelho da Transfiguração. A ordem que se ouve vinda do céu é que ouça esse meu Filho muito amado. Então, meus queridos, falando de Bíblia e vocação, nós falamos dessa audição interior que escuta o chamado de Deus, que percebe que Deus está me passando uma missão. Na mentalidade bíblica, a palavra tem importância fundamental. Como eu disse, é nela que tudo foi criado, E depois São João também coloca justamente a palavra se fez carne. A palavra supõe alguém que a pronuncie e alguém que escute, que a acolha, ou seja, supõe capacidade de comunicação. Essa capacidade estabelece as relações propriamente humanas, mas também entre a humanidade e seu Criador, entre Deus e Israel. Lógico que para a comunicação acontecer em nós, seres humanos, é preciso escutar, que ultimamente está faltando, A gente precisa ouvir o outro e assim criar uma relação. Eu também ouço, e eu vou criando a comunicação. Assim também é com Deus. O primeiro ato atribuído ao ser humano na Bíblia é o uso da palavra para nomear as demais criaturas. Olha, interessante. Quer dizer, não é só Deus que criou pela palavra, mas depois o homem toma posse dessa criação colocando nome nas coisas. O ser humano, portanto, é capaz de fazer uso da palavra porque foi capaz de acolhê-la.
acolheu a palavra do Criador e assim nós podemos usar o uso da palavra, acolhê-la. Só somos capazes de amar a Deus porque, tendo ouvido a sua palavra, tendo sido por Deus interpelado, nós conhecemos a Deus e podemos amá-lo. Foi assim com Israel, né? Israel só foi capaz de amar a Deus e reconhecer que Deus é o único Deus, tendo ouvido a sua palavra, tendo sido por ele interpelado, escutado os seus mandamentos e aí perceber que ele atua no nosso meio, atua na história. Assim aconteceu com o povo de Deus, assim acontece conosco, povo da nova aliança. É Deus quem inicia sempre o diálogo do chamado, sempre. Ele é quem inicia esse diálogo, quem toma a iniciativa e chama o ser humano à existência, à santidade. É somente na medida em que o ser humano entra em relação com os outros e com Deus, escutando a sua palavra, que ele pode se conhecer verdadeiramente a si mesmo. Até a psicologia já diz isso. Através dos outros eu conheço a mim mesmo. E nós que temos fé, quanto mais conhecemos os outros e a Deus, mais conhecemos a nós mesmos. Como eu disse, é Deus quem inicia sempre o diálogo, quem toma a iniciativa e chama o ser humano primeiro à existência. Esse ser humano chamado à vida ouve o convite que Deus lhe faz, chamando para uma vida com sentido dentro do conjunto da criação e da história. A questão da vocação é, pois, também e fundamentalmente uma questão de percepção da própria identidade, de processo de autoconhecimento na relação com quem chama. E aqui é muito importante que, se nós somos chamados à existência, a essa comunhão com Deus e com os outros, o responder à vocação é também um autoconhecimento. E quanto mais eu me conheço, mais eu tenho condição de responder à vocação e o chamado de Deus. O conhecimento que cada pessoa tem de si acontece, pois, não numa autocontemplação solitária, mas na comunicação com os outros e com Deus. Olha que bonito, dizer, o conhecimento que eu vou ter de mim mesmo vai passar muito pela comunicação com os outros e comunicação com Deus. É muito nítido na Bíblia a predileção de Deus pelos fracos, pelos pequenos, desprezados, pobres, marginalizados, por aquele que, segundo os padrões normalmente vigentes, valem pouco ou nada. Deus vai ao encontro desses mais desfavorecidos. Tanto que Deus escolhe Israel, a menor entre as nações. Deuteronômio 7, versículo 7, capítulo 7, versículo 7. Israel, a menor das nações, é ali que Deus escolhe. O próprio Jesus, ele cerca-se de gente simples, desprezadas, pescadores, publicanos, pecadores, prostitutas, doentes. Eles estão no coração mesmo de Jesus, porque estão no coração do nosso Pai. São alvo de sua especial atenção e carinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia vai mostrar que Deus sempre nos chama para cuidar desses menos favorecidos, cuidar dos que estão desprezados. O meu chamado é sempre um serviço. A minha existência é um dado de amor gratuito de Deus. E Ele me chama à santidade, e a santidade, ela só é possível quando eu me encontro com Deus e com os outros, e quando eu estou a serviço dos outros, principalmente dos menos favorecidos, dos que têm menos chance. Nós não podemos esquecer isso não, meus queridos, que esse é o chamado principal que o Senhor nos faz, que Jesus reafirmou todo momento, do amor. Aí está o caminho, a grande missão, e cada um especificamente vai atuando nessa caminhar e nessa dinâmica do amor. E aí nós vamos ver um dado na Bíblia muito importante, que
que Deus geralmente chama os fracos, os que a gente acha que não tem condição. Eu digo que eu também penso isso mesmo, que Deus me chamou e de repente eu não tinha condição, mas Ele foi mostrando e tem feito com que eu consiga cumprir a missão pela sua graça. Então não são os melhores, os mais fortes, os mais capazes, os perfeitos, sempre segundo os critérios do mundo, os que são chamados a uma missão. A reação das pessoas chamadas, em geral, evidencia a percepção de si mesmas como inadequadas e incapazes com relação ao que lhes é pedido por Deus. Elas se dão conta da sua própria fragilidade diante da tarefa que Deus lhes propõe. Isso é muito importante para a gente perceber mais uma vez que é Deus quem capacita. Por exemplo, quando Deus chama Moisés para a sua missão, Moisés não apresenta só uma, mas como eu disse, 5 objeções, né? Ele fala, o que eu vou dizer? O faraó não vai me receber, eu sou gago. Foi dando muitas objeções. Então essa presença das objeções nos relatos de vocação, como eu disse, não é sem importância. É claro que a missão que Deus quer confiar à pessoa chamada também tem seu papel, mas o que irá distinguir uma autêntica vocação é a constatação da dificuldade. E isso é muito importante. Uma pessoa que ela está se sentindo chamada por Deus para uma missão, acho que um dado importante para ela perceber que ela está sendo chamada é que justamente é difícil, né? Porque aí é Deus chamando mesmo e capacitando aqueles que parecem incapazes. O fato de que o chamado não se baseia na perfeição humana, nem na competência, nem na busca do interesse pessoal, é sumamente importante, porque evidencia que a iniciativa vem exclusivamente de Deus, o qual, mesmo conhecendo, ou melhor, porque conhece a pessoa na sua profundidade, inclusive nas suas limitações, a chama e a envia. Isso é lindo. Deus nos conhece e conhece nossas capacidades, nossos dons. Então, quando a gente às vezes se julga incapaz, Ele, conhecendo a nossa profundidade, Ele sabe que somos capazes e que Ele nos chama, nos envia e, volta a dizer, Ele nos capacita. Aqueles que são chamados não percebem nenhum tipo de vantagem ou benefício para si mesmo na execução da missão. Ao contrário, muitas vezes ela os levará à situação de conflito, de humilhação, de risco e até de morte. Contudo, com base na confiança depositada naquele que os conhece, porque os criou, e que se mostra próximo a eles, aceitam o chamado. Veja o Salmo 138, quando o salmista diz: o Senhor me conhece de cima para baixo, de noite e de dia, por isso eu digo sim. Mateus capítulo 10, versículo de 17 a 25 também, aí nós vamos ver que mostra que Ele mesmo é quem nos chama. Samuel, quando vai em busca daquele que Deus escolheu para reinar o povo de Deus, ele diz assim, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus vê não como o homem vê, porque o homem toma em consideração a aparência, mas Deus olha o coração. Repito, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Deus não vê como o homem vê, porque o homem toma em consideração a aparência, mas Deus o coração. Portanto, a nossa fraqueza poderá transformar-se em força para a missão. Nossa fraqueza pode transformar-se em força para a missão, porque abertura justamente para que a graça de Deus nos alcance. Meus queridos, a nossa formação ela é como uma pincelada, né? Como um despertar. Tomara que você retome esses textos bíblicos que eu citei para você, que assim você pode perceber
esse Deus que vem ao nosso encontro, que nos chama, que nos dá uma missão, que muitas vezes nos parece difícil, mas que Ele mostra que vai estar conosco. Deus chama aqueles que parecem incapazes ou fracos para o mundo, porque Ele conhece o nosso coração, Ele não vê a aparência, o que Ele vê é nosso mais profundo interior, que Ele mesmo criou. Então, abra o seu coração para o chamado de Deus e aceite a missão. Ele vai nos capacitar e justamente onde você acha que é menos capaz, vai ser a sua força para seguir em frente. Deus te abençoe, que cada vez mais você abra o seu coração para o chamado de Deus. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.